Fala galera! O mundo animal nem sempre obedece à lógica humana. Temos a impressão de que os animais menores são mais medrosos e mais fracos do que os grandes, mas não é nada disso. Às vezes, criaturas que parecem inofensivas à primeira vista podem ser valentes guerreiras que, para se salvarem e salvarem suas famílias, estão dispostas a enfrentar predadores sedentos de sangue. Um porco-espinho contra um leopardo? Fácil. Uma lontra contra um jacaré gigante? Por que não? No vídeo de hoje, falaremos sobre combates ainda mais incríveis. Vamos lá! Burro. Lembra do amigo de quatro patas do ogro do desenho animado Shrek? No, Shrek! No! Stop doing it! I'm gonna die! Shrek, I'm gonna die! Oh! Sim, ele era um burro falador, mas certamente não era covarde. Afinal, ele até começou uma relação com uma dragão cuspidora de fogo. Este vídeo, filmado por testemunhas oculares na calada da noite, parece uma fusão dos universos de Shrek e do Rei Leão. Isso porque ele mostra o encontro de um burro com uma matilha de hienas. Todo mundo sabe o que geralmente acontece nessas situações. Esses predadores filiformes dificilmente deixam escapar um pedaço tão saboroso de carne fresca, embora eles geralmente se alimentem de carniça. Mas a coisa toma um rumo completamente inesperado. Apesar das múltiplas vantagens das numerosas hienas, o burro decide lutar até o fim. Ele dá coice, faz barulho e não permite que os animais mal intencionados se aproximem. Bem, devemos reconhecer que esse é um burro e tanto. Poucos seriam capazes de manter a calma em uma situação assim. Glutão. Você sabe de onde vem o nome do destemido personagem do universo Marvel chamado Wolverine? Vem deste pequeno animal da família dos mustelídeos, cujo peso não passa de 10 quilos, mas não tire conclusões apressadas. O glutão pode ser considerado a criatura mais corajosa da sua família. Esse animal é capaz de matar uma presa até 5 vezes maior que ele, razão pela qual até mesmo os ursos preferem evitar os glutões. Não acredita? Aqui temos um bom exemplo. Em casos raros, esse animal nômade pode caçar grandes animais de casco, como por exemplo os cervos, as corças e os alces. Os coiotes, que são aproximadamente da mesma categoria de peso, não põe medo nos glutões. Veja só como ele interrompe, sem cerimônia, a refeição de 2 predadores e os faz ir embora. Pelo jeito que eles simplesmente abandonaram a presa que já haviam capturado, parece que realmente havia algo a temer. Aliás, os glutões não se importam nem de lutar entre si. Devido ao fato de que esses animais vivem sozinhos, eles defendem suas presas com unhas e dentes. Porco-espinho. Existem mais de 10 espécies de porco-espinho no mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, vivem os porcos-espinhos norte-americanos. A primeira coisa que este animal faz ao perceber um perigo é tentar escalar uma árvore alta. Se isso não for possível, ele começa a acionar sua arma principal, espinhos afiados cobertos com ácidos graxos especiais. O segredo do animal é que esses espinhos não são firmemente presos ao corpo e podem voltar a crescer a qualquer momento. Assim, um inimigo corre o risco de sair de uma luta com ele com um focinho completamente furado. Mesmo grandes predadores como leões e leopardos preferem evitar o porco-espinho. Geralmente os gatos selvagens só precisam dar uma olhada nessas criaturas surpreendentes para mudar de ideia e decidir não atacar. Mas os animais da savana, que são mais curiosos, tentam se aproximar do animal espinhoso mesmo assim e acabam conseguindo o que merecem. Já animais como cães domésticos, que não estão acostumados a encontros com esses habitantes selvagens da natureza, podem sair de uma luta dessas com ferimentos muito mais graves. Cuscuz. Esses mamíferos marsupiais vivem na Austrália e na Oceania e têm um estilo de vida bastante tranquilo. Na maior parte do dia, enquanto o sol brilha no céu, eles dormem em cavidades em árvores e ninhos de mato. Os animais vão para o chão apenas à noite, e não por muito tempo. Eles se alimentam de plantas comuns. Mas o cuscuz deste vídeo teve que sair de seu esconderijo às pressas e proteger seus filhotes. Um visitante inesperado invadiu seu território, um enorme lagarto varano. Esses répteis podem chegar a pesar uns 90 quilos. Eles se alimentam de ovos de outros animais, de peixes, de pássaros, bem como de pequenos répteis e mamíferos. Mas diante de um predador tão terrível, o cuscuz não ficou perdido. Com seu assustador grito,
e sua pose ameaçadora, ele rapidinho espantou o lagarto do seu território. Mas a fome deste último, aparentemente, era muito grande e depois de alguns instantes, o lagarto gigante decidiu tentar atacar uma segunda vez. Dessa vez, o varano correu direto para o buraco na árvore, mas o animalzinho novamente não deixou barato. Agarrou a cauda do inimigo com o máximo de força possível. Infelizmente, isso não foi suficiente para salvar os filhotes, mas a coragem dessa mamãe cuscuz é invejável. Alcaravão do Cabo. Esta ave de patas longas vive na África, pesa menos de meio quilo e leva um estilo de vida noturno e crepuscular. Durante o dia, essa pequena criatura normalmente se esconde entre pedras e vegetação, mas às margens deste rio, literalmente repleto de crocodilos ferozes, não há muito onde se esconder. No entanto, um casal desses pássaros decidiu escolher justamente este local para se aninhar. Essa decisão tem uma lógica. Os crocodilos não se importam muito com a presença de aves, pois elas não representam perigo para os répteis. Além disso, esses predadores, cheios de dentes, assustam outros animais. O que garante tranquilidade aos papais e mamães emplumados. Mas existem outras criaturas perto do rio e elas estão muito mais interessadas em jantar esses pássaros. É o caso dos enormes lagartos varanos, conhecidos por gostar de comer ovos de outros animais. Um desses lagartos gigantes encontra o momento certo e consegue chegar até a mamãe pássaro com sua preciosa prole. Mas a família não se rende facilmente. Os pais imediatamente tomam uma pose ameaçadora e começam a girar em torno do visitante indesejado. Parecia que o resultado dessa luta já estava definido, mas o lagarto acaba ficando com medo da persistência do seu oponente e decide ir embora. Arminho. O peso deste pequeno animal, que vive principalmente no hemisfério norte do planeta, não passa de 250 gramas e geralmente é de muito menos. No entanto, seu pequeno tamanho não impede que o arminho seja um predador habilidoso. Geralmente ele se alimenta de pequenos roedores, como ratos, hamsters e esquilos. Mas em situações extremas, esse animal habilidoso pode muito bem atacar um oponente maior que ele. Como, por exemplo, uma lebre ou um coelho. Neste vídeo, você pode ver um corajoso arminho perseguindo um coelho 10 vezes maior que ele. Mas quais são as chances desse pequeno sair vitorioso dessa luta? São muitas. Ele pula nas costas do coelho, agarra seu pelo com força e imobiliza rapidamente o oponente. Babuíno. Os babuínos são primatas peludos que estão distribuídos por todo o continente africano. Eles vivem nas savanas, onde não há muitos lugares para se abrigarem dos predadores. Portanto, se durante a noite os macacos conseguem se esconder dos animais mal intencionados em árvores altas, de dia eles precisam usar outros métodos. Para se protegerem do perigo, os babuínos empregam táticas especiais de defesa coletiva. Primeiro, eles usam um sistema especial de gestos e sinais sonoros. Segundo, eles dividem o bando em vários grupos. Alguns vigiam e advertem, enquanto outros são responsáveis da defesa. Normalmente, em tal situação, qualquer predador recua, seja ele um leopardo, um leão ou uma hiena. Neste vídeo, você pode ver como um guepardo foge correndo de um grupo de babuínos machos bravos. Para a sorte dele, ele corre mais rápido do que qualquer outro mamífero. E aqui, os babuínos se reúnem em torno de um enorme grupo de flamingos, nas margens do famoso lago Bogoria, no Quênia. Normalmente, os primatas e os pássaros se dão bem uns com os outros. No entanto, durante a época de reprodução, os flamingos se tornam tão numerosos que alguns babuínos famintos simplesmente não podem deixar passar a oportunidade de fazer uma refeição diferente. Vison. Muitos pescadores profissionais sabem que o vison é um animal muito ousado. Isso porque esses animais ágeis não hesitam em pedir peixes aos humanos e se comportar de maneira bem insolente. Para os fazendeiros, o vison também pode trazer muitas dores de cabeça. Esses astutos mamíferos adoram roubar aves. Em condições normais, eles se alimentam principalmente de animais marinhos, roedores e pequenos pássaros. Mas basta o vison ficar com fome para que ele imediatamente comece a procurar presas maiores. Por isso, o pequeno animal não tem medo de animais grandes como o coelho. Neste vídeo, um vison descarado com um guincho estridente tenta atacar um enorme cão doméstico. Lontra.
Outro membro corajoso da família dos mustelídeos é a lontra. Normalmente, esse animal pesa não mais que 10 quilos e vive em corpos de água como rios e lagos nas florestas. A base da dieta deste animal é o peixe. Se ele não for suficiente, pequenos roedores, lagartos, sapos e aves aquáticas viram sua comida também. A lontra tem uma peculiaridade: protege com unhas e dentes seu território. Normalmente, cada exemplar ocupa uma determinada área, na qual não deixa entrar nem mesmo potenciais parceiros do sexo oposto. Somente as fêmeas podem coexistir pacificamente umas com as outras, enquanto os machos reagem agressivamente a qualquer interferência externa. Uma invasão ao seu território geralmente termina em uma luta e uma fuga. Este é, talvez, o maior representante da família, a ariranha. Ela vive nas florestas tropicais da bacia amazônica. Esse animal enorme pesa pelo menos 20 quilos e prefere presas grandes. As ariranhas conseguem lidar com sucuris em questão de segundos, por exemplo. Neste vídeo, onças ferozes são afastadas do rio, onde decidiram experimentar algo novo para o almoço. Não é à toa que algumas das tribos indígenas locais chamem as ariranhas de onças d'água. Outra característica das lontras brasileiras é a caça em grupos. Neste vídeo, por exemplo, uma família inteira desses animais aquáticos expulsa um jacaré gigante de seu território. Primeiro, várias lontras distraem o predador sedento de sangue e depois começam a atacá-lo, produzindo sons estridentes. O jacaré tenta atacar em resposta, mas há muitas lontras e, durante uma batalha feroz, elas conseguem levar o predador para a terra e vencer. Musaranho. Esses pequenos animais chamados musaranhos podem ser encontrados em quase todo o mundo. Eles pesam menos que 100 gramas e os menores representantes dessa família não pesam muito mais do que o conteúdo de uma simples colher de chá. No entanto, o musaranho é bastante descarado. Ele se alimenta principalmente de pequenos insetos, mas pode atacar pequenos vertebrados como lagartos, sapos e roedores, o que não é de se estranhar. Afinal, a quantidade de alimento que ele precisa consumir costuma ser de 1,5 a 2 vezes maior que o seu próprio peso. O musaranho possui um incrível sistema de ecolocalização que o ajuda a caçar. É com a ajuda dele que o animal consegue prever com precisão todos os movimentos de um oponente. Graças a ele, esse pequeno animal não tem medo nem mesmo de escorpiões mortais. Neste vídeo, podemos ver a rapidez que ele se esquiva das garras de seu oponente. Todas as tentativas desesperadas do escorpião de se defender falham. O impiedoso musaranho carrega a presa derrotada para sua toca, onde imediatamente dá início à sua tão esperada refeição. O animal também não se assusta com enormes cobras. Aqui, por exemplo, ele enfrenta uma serpente de jardim, mas em vez de fugir do campo de batalha, o musaranho paralisa seu oponente com sua saliva e começa a comê-lo imediatamente. Pois é, esta é uma prova de que as aparências enganam.